Olá, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Igreja Batista Ágape de Taubaté. Você possa se sentir abençoado por Deus em poder compartilhar com a gente por alguns minutos do estudo da Palavra do Senhor. Eu espero, em nome de Jesus, que todos tenham tido um domingo abençoado, um Dia das Mães marcante para todos e um Dia das Mães para aqueles que não tiveram a sua mamãe, de gratidão a Deus pela vida delas, que marcaram também a história de suas vidas. Que Deus abençoe tudo aquilo que nós iremos estudar nesta noite e que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida e que você tenha uma semana repleta de bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. A Igreja Batista Ágape de Taubaté é uma igreja situada ali no Jardim Paulista há 6 anos, e esse mês é o mês que nós completamos 6 anos de organização eclesiástica. Parabéns então à Igreja Batista Ágape de Taubaté por 6 anos proclamarem o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso eterno e suficiente Salvador. Que você possa se sentir muito bem-vindo em nossa família, muito em breve, em que estaremos novamente trabalhando com as portas abertas para a glória do Senhor. Nesta noite que nós iremos concluir falando sobre mãe, hoje pela manhã nós aprendemos sobre uma mãe chamada Noemi. E Noemi teve uma amiga, companheira fiel, que muito a abençoou, chamada Ruth. Aliás, Ruth em hebraico significa exatamente isso, companheira fiel. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que está em 2 Reis, no capítulo 4. E gostaria que você pudesse acompanhar a leitura comigo nesta noite. Livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Esse é um texto bem conhecido por todos que estudam comigo o Antigo Testamento, e os irmãos sempre que estão na igreja ouvindo as mensagens, os estudos, as palestras, sabem que eu gosto muito dessa área do Antigo Testamento. E aqui está uma perícope, ou seja, uma história que tem começo, meio e fim, que tem muito a nos ensinar nesta noite. Abra sua Bíblia então, 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia assim nos ensina. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu então perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Verso 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ou seja, todas que conseguiu, versículo 6 de 2 Reis capítulo 4, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu o que para ela? Já acabaram. Ou seja, mamãe, não tem mais. E então o azeite parou de correr. Então o azeite parou de correr. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto de 2 Reis capítulo 4. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquela comédia Minha Mãe é uma Peça. É uma comédia que diz, pelo menos na própria história, que foi extraída da vida real, que retrata de uma mãe chamada Dona Hermínia como uma mulher de meia idade, uma mulher divorciada, uma mulher que é muito imperativa. E essa mãe, ela não larga do pé dos seus filhos, que é a Marcelina e o Juliano. E ela não se deu conta de que os seus filhos já estão bem grandinhos. Então, um dia, quando ela descobre que os seus filhos a consideravam uma chata, então ela resolveu sair de casa e ela não avisou nada para ninguém. E resumindo a história desta comédia, diz que então ela deixa todo mundo e as pessoas, os filhos ficam preocupados: mas cadê mamãe? Mamãe desapareceu.
Mal eles sabiam que ela tinha ido para a casa de uma tia chamada Zélia para desabafar as mágoas, as tristezas com ela a respeito de tudo que ela ouviu, em acordar quando ela soube que ela se tornou uma mulher chata. E ela então ficou lá com a sua tia para recordar dos bons tempos do passado. E assim se desenrola toda essa comédia, mostrando uma mãe que o tempo todo fala sem parar, como uma verdadeira piada ou uma peça. E o título já diz: Minha Mãe é uma Peça. Mas a pergunta que vem ao meu coração hoje, no Dia das Mães, é: será que as nossas mães podem ser taxadas de peça? Eu particularmente não vejo assim. Eu não creio que a minha mãe seja uma peça, porque eu não vejo ela assim. Eu não vejo a minha esposa como uma mãe que seja uma peça ou alguém muito chato. Para mim, todas as nossas mamães não são peças. Na verdade, todas as mães são verdadeiras estrelas. Verdade, estrelas. Elas são as estrelas principais deste filme que nós estamos vivendo, que é a vida. E para pensar então numa mãe que foi uma verdadeira estrela, não uma peça, aqui está um texto conhecido por nós de 2 Reis, capítulo 4. Esta é uma história que tem uma narrativa com mais de 3.000 anos atrás. E essa história que nós lemos de 2 Reis 4 fala de uma mãe no Antigo Testamento que passou por um momento muito difícil. Um momento que ela realmente não tinha o que mais tomar decisões, o que fazer, melhor dizendo. E o seu marido, que era um homem fiel a Deus, um homem que a amava, um bom pai, ele era aluno do profeta Eliseu, e a história já começa dizendo que ele veio a falecer, ou seja, este seminarista acabou falecendo. E com a morte dele, o dinheiro também acabou. Consequentemente, acabou as compras daquela casa. Não havia mais nenhum centavo furado para que aquela mãe pudesse sustentar os seus filhos. E pior, o destino deles, segundo a lei de Moisés, era ser vendidos como escravo por causa das dívidas do pai, por causa das dívidas do falecido. Vocês conseguem imaginar que mãe poderia enfrentar uma situação dessa sem sentar no chão e começar a chorar de desespero? Que lições nós podemos tirar da vida desta mãe, que para mim é uma estrela? Eu vejo que as nossas mamães também são estrelas, justamente porque eu aprendo com essa lição aquilo que eu tenho presenciado na minha vida como filho, como marido e como pai. Muitas mães são verdadeiras estrelas para conseguirem chegar aonde chegou, criar os filhos como criou e assim ser mulheres bem-aventuradas, como diz Provérbios, mulher virtuosa. A primeira questão que eu olho nesse texto, que nossas mamães são uma estrela e não uma peça, porque as mamães conseguem, com os desafios da vida, superar as perdas dessa vida, superar as tristezas dessa vida, sem paralisar a sua história. Mesmo que a dor tente paralisá-la, as mães dão uma volta por cima, elas se viram, elas se transformam em mãe, pai, avó, avô, para poder sustentar os seus filhos e proteger os seus filhos. Não é assim que acontece? Então eu vejo que esta mãe dessa história, ela era uma estrela. Por que ela era uma estrela? Porque ela conseguiu superar aquela perda sem paralisar na sua história. No versículo 1 diz que aquela mulher, que era mulher de um dos discípulos, ou seja, um dos seminaristas, ela foi procurar quem? Ela foi procurar Eliseu. Ela foi falar com Eliseu. Ela simplesmente não aceitou ficar parada diante da dor que ela estava sentindo. Queridas mamães, mesmo as pessoas mais consagradas, que estão se preparando para o ministério, também passam por provações, também passam por dificuldades. Foi uma grande tristeza para esta mamãe perder o marido, simplesmente porque ele não era só o seu sustento, ele era também o seu apoio emocional. Ela amava o seu marido e ela sabia perfeitamente que agora ela estava correndo o risco de perder os seus 2 filhos, justamente porque não tinha dinheiro para pagar as dívidas. E é nesse momento de dor que essa mãe aprendeu uma grande lição. Ela aprendeu que só Deus seria aquele que poderia fazer justiça ao órfão e à viúva.
E isso ela conhecia bem, porque como esposa daquele seminarista que morreu, ela sabia que na Torá, ou seja, no Pentateuco que nós temos, o que é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, no verso 18, está registrado ali que Deus faz justiça ao órfão e Deus faz justiça para a viúva. Aliás, o próprio profeta Isaías, no capítulo 54, ele diz para a mulher: não temas, porque eu, o Senhor, o teu Criador, serei o teu marido. Não fique presas à tua viuvez, eu cuidarei de você. Olha que coisa incrível, como que Deus é maravilhoso. Então foi por isso que ela foi até o homem de Deus, Eliseu, porque ela tinha certeza de que ela seria amparada naquele momento de dor. Ao invés de ficar falando pelos cotovelos como uma peça, ela foi uma estrela nessa história. Queridas mamães, o que vocês fariam no lugar desta mãe? Vocês dariam seus filhos para os credores? Ou vocês iriam fazer da tripa ao coração, fazer de tudo para que os seus filhos pudessem estar sempre do seu lado? Com certeza, as mães jamais deixariam seus filhos serem negociados. Vejam, queridos, que este seminarista deixou 2 filhos, mas infelizmente deixou uma dívida enorme. O melhor desta mulher foi embora, e esse seminarista não conseguiu quitar a dívida antes de morrer. Então agora, nesse exato momento, ela teve que correr atrás de sustento, ela teve que correr atrás de subsistência para a sua geração, ela teve que correr atrás não só para comer, como também para quitar as dívidas, mas não sabia nem por onde começar. Ela não tinha nenhuma reserva, ela estava praticamente no zero, sem comida, sem dinheiro, não tinha emprego. O contexto cultural daquela época não proporcionava para a mulher a possibilidade de ter um bom emprego, porque o homem tinha um emprego e a mulher ficava mais no lar e muito mal tentava fazer alguma coisa para vender, e quando conseguia fazer isso? É nesta hora que ela então decidiu ir em direção a Deus. Foi nesta hora que ela entendeu que a única solução para a sua vida seria o Senhor. Queridas mamães, o que mais tem incomodado vocês nesta noite? Não deixe que a dor, não deixe que a decepção da vida paralise a sua história. Faça como esta mamãe que na hora da dor, ao invés de se lamentar, ao invés de questionar, ao invés de falar pelos cotovelos como a outra mãe da Minha Mãe é uma Peça, esta aqui foi uma estrela, e estrela do lar. Ela foi buscar auxílio, e auxílio no lugar certo, aos pés do seu Senhor, aos pés de Deus. Ela procurou o homem do Senhor, e lá sim ela encontrou o verdadeiro socorro. Essa foi a primeira lição na vida desta mãe, que era uma estrela. Segundo lugar, eu vejo que nossas mamães são estrelas, porque elas também não se abatem quando olham as poucas chances que têm. Nossas mamães se viram nos 30, como diz alguns, né? Quantas vezes a mamãe não precisou colocar ali, fazer o famoso bolo de água, né? Não teve que colocar o feijão, né, para cozinhar, e colocou mais água para tentar garantir o suprimento daquela semana. Ou seja, tiveram que dar a volta por cima, mesmo entendendo que haviam poucas chances. Se você olhar comigo no versículo 2, olha o que diz 2 Reis 4, verso 2. Diz assim: Eliseu perguntou para aquela mãe, e ele disse o que para ela? Como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa que eu posso fazer alguma coisa por você? E o que ela respondeu? Olha, tua serva não tem nada. Bom, para dizer que eu não tenho nada, eu tenho uma vasilha de azeite, praticamente vazia. E então Eliseu disse o que? Olha, já que você não tem nada em casa, vá pedir vasilhas emprestadas. Sai procurando os vizinhos, mas peçam muitas. Gente, a primeira questão que eu vejo é que se esta mulher não fosse bem vista pela sua comunidade, se esta mulher não fosse bem aceita pelos seus vizinhos, ninguém iria emprestar vasilhas para ela naquele tempo, ainda mais sabendo que ela estava muito endividada. Como que você vai sair emprestando vasilhas e ver que ela saiu correndo de casa em casa pedindo vasilha emprestada? O que vai me garantir que ela vai devolver essa vasilha? De repente ela vai vender nossas vasilhas para pagar a dívida dela, porque ela não quer perder o filho? Com certeza poderiam ter pensado assim, mas os vizinhos sabiam do caráter dela, os vizinhos sabiam do caráter do seu marido que havia falecido. Então ela saiu, ela foi com seus filhos, ela pediu vasilhas emprestadas e os seus vizinhos e vizinhas emprestaram.
Notem, queridos, que para ela, diante de tantas coisas que ela tinha que resolver, quando ela falou que só tinha uma pequena vasilha de azeite, ela simplesmente disse: olha, o que eu tenho é isso. Ou seja, as minhas chances são muito poucas, eu não tenho nada. Ela sabia que não era hora de se preocupar com uma pequena vasilha, porque aquilo ali para ela não significava nada. Ela falou: eu estou sem saída, Eliseu, eu não tenho nada. Tem uma vasilha aqui, mas já está acabando o meu azeite. Talvez não dava nem para fazer um bolo para aquele dia, para eles se alimentarem. Ela sabia, gente, ela sabia que precisava de azeite, não de vasilhas vazias. Quando Eliseu falou: vai pegar mais vasilhas, ela poderia ser uma verdadeira peça. E falar: mas vai pegar vasilha para quê? Eu estou precisando de comida, eu estou precisando de dinheiro. Ô Eliseu, se você não veio trazer nada para mim aqui, que eu possa pagar as dívidas, então me dá licença que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí que está, esta mãe era uma estrela, ela não era uma peça. Ela não falava pelos cotovelos, ela simplesmente obedeceu o homem de Deus. Ela estava aprendendo naquele momento que mesmo tendo poucas chances, ela precisaria não se abater. Ela tinha que crer que Deus poderia fazer com que uma pequena quantidade de azeite fosse exatamente transformado, multiplicado em muito azeite. O que é interessante é que com frequência nós estamos sempre falando que confiamos em Deus, que buscamos o socorro em Deus. Só que quando as coisas apertam e vemos que só temos uma mínima chance, parece que nesse momento a gente começa a questionar, a falar demais, a perguntar para as pessoas: você não acha também? Puxa vida, por que eu tenho que passar por isso? Você não acha também que eu sou injustiçada? Ou seja, parece que na hora da dor a gente quer arrumar uma desculpa para fazer a nossa defesa diante da situação difícil que vivemos. Mas quando nós entendemos que temos que buscar socorro só em Deus, quando nós entendemos que temos que fechar um pouco a boca e olhar as poucas chances que temos e falar: Deus, aqui está o pouco que eu tenho, e isso eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida e cuidado da minha família. Tenha certeza absoluta, Deus fará um milagre acontecer. Nós aprendemos, queridos, que Deus pode usar aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, para multiplicar e nos abençoar. Você crê nisso? Eu já experimentei situações assim, e acredito que você também já tenha passado por situações assim, em que Deus multiplicou o nosso azeite, Deus multiplicou o pouco que tínhamos, mas o pouco que tínhamos não era nosso, era consagrado a Deus. Lembram de Moisés? Moisés teve na sua mão apenas um cajado. Moisés não tinha espada, lanças, não tinha um exército preparado quando Deus mandou ele lá do Sinai descer e ir lá ao Egito falar com o faraó. Ele tinha apenas um cajado. E Deus usou esse cajado para realizar coisas incríveis no ministério de Moisés. E você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 4, verso 2. Tanto é que no final da história vai dizer que era um cajado de Deus, não era mais o cajado de Moisés. Olha que incrível, Deus transformou um pequeno cajado, torto, talvez muito feio, que Moisés carregava na mão, um cajado de pastor, que ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. Ele agora vai ver que aquele cajado, que era o pouco que ele tinha, ser um instrumento de glória, de bênção e de milagres na mão do Senhor. Deus fez do pouco ser o muito. Lembram de Pedro? A Bíblia fala que Pedro e seus companheiros tiveram em suas mãos apenas redes para pescar. Mas eles não tinham peixe. Pescaram a noite inteira. Tinham rede, mas não tinham peixe. Tinham rede, tinham barco, tinham mar, mas não tinha peixe. E se você olhar lá em Lucas capítulo 5, vocês vão ver que Jesus fez multiplicar os peixes naquela água. E naquele exato momento as redes que eles tinham foi utilizado para pescar. E diz que as redes já estavam quase se rompendo de tantos peixes. Ou seja, Deus não deu uma nova rede. Deus não fez os peixes pularem dentro da cesta deles. Eles lançaram o que tinha e Deus abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, lembra, para certa vez com um menino, aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele falou, me dê, por favor, eu quero esses 5 pães e 2 peixinhos. E diz o texto lá de João capítulo 6, que aquele menino deu com alegria, uma multidão que estava ali faminta, não só da palavra de Deus, mas fisicamente também. E João capítulo 6 que diz que Jesus orou, consagrou o pouco que tinha nas suas mãos, 5 pães e 2 peixinhos. E o que Deus fez? Fez brotar pães e peixes e foi se multiplicando daquilo que o menino tinha, que era tão pouco para aquela multidão. E a multidão comeu, e o texto é claro em dizer,
comeram satisfatoriamente, ou seja, comeram para repetir e dizer: chega, eu não aguento mais de comer. Isso porque só tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos nas mãos de Deus. Isso pode sustentar uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, queridos, que a história que nós estamos vendo desta mãe, em 2 Reis, capítulo 4, nos revela que esta pobre viúva, esposa de um ex-seminarista que agora estava na eternidade, ela tinha um pouco azeite. E aquilo levou a ela a um desespero, porque ela falou: o que eu faço com esse pouco de azeite? Eu não vou conseguir nem sustentar meus filhos, nem dar de comer, muito menos pagar a dívida do meu marido. Essa mãe com certeza estava ainda embargada, chorando a perda do seu marido. Só que ela não pôde paralisar na vida, ela continuou andando, ela entendeu que era preciso ir à luta, ela entendeu que mesmo com o pouco que ela tinha, nas mãos de Deus seria muito, e foi. Louvado seja o nome do Senhor. Queridas irmãs, mamães aqui nesta noite, queridos irmãos e amigos internautas, o diferencial da vida desta mamãe era que ela correu para conseguir a ajuda de alguém que amava a Deus, que servia a Deus. Ela foi até Eliseu, e Eliseu foi um canal de Deus na vida dela. Ela não parou, ela não se abateu diante das perdas. Por isso ela se tornou numa estrela, não numa peça, porque ela tinha simplesmente um propósito na vida: eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou falar para os meus filhos o que o nosso Deus, o Deus do pai deles, fez também. O nosso Deus não nos desamparará. Temos pouca chance, mas o nosso Deus é maior. Ela não ficou chorando, ela não ficou estacionada na vida. Queridas mamães, quando eu olho para essa história veterotestamentária, eu vejo perfeitamente que Deus sabe também das suas lutas. Mamãe, Deus sabe também das suas perdas. Mamãe, Deus sabe como está o seu coração neste exato momento, e aliás, como você está se sentindo no final do Dia das Mães. É nesse momento que eu quero dizer para você, em nome de Jesus: não fique parada chorando a situação que você vivenciou. Corra para os braços de Deus, creia que Ele já está trabalhando por você, em você e através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Suas chances são poucas, nas mãos de Deus elas serão muitas, e você será próspera. Tenha certeza, nada faltará sobre a sua vida, porque você tem um Deus vivo e verdadeiro, que está aqui presente, que está aí presente. Ele é Senhor, Ele cuida de nós. Aleluia. Esta é a segunda lição. Mas eu vejo ainda que nesse exato momento ela foi procurar Eliseu, e ele falou: pode pegar muitas vasilhas, pode encher essas vasilhas. Ela não se incomodou, ela não ficou parada, ela foi à luta, ela não ficou de braços cruzados. Então Eliseu falou: olha, você pega as vasilhas, chega em casa, fecha a porta. E o que ela fez? Exatamente isso. Exatamente para preservar a integridade, a particularidade do milagre, da vida dessa família. Eliseu falou com ela: olha, vá para casa, não fique lá na rua. Gente, hoje vai acontecer um milagre neste lugar, como alguns pseudos pregadores fazem. Eliseu falou: entra na sua casa, feche as portas, coloque todas as vasilhas ali, e começa a usar daquele pouquinho de azeite que você tem, e vai enchendo uma por uma. Sabe por que ele fez isso? Porque o objetivo era que ninguém ficasse vendo aquele milagre, porque quem precisava presenciar aquele milagre era ela e os seus filhos. E aí, com certeza, foi o que ela fez, e os seus filhos presenciaram também. Aquela quantidade de azeite que ela recebeu só foi limitada porque já não tinha mais vasilhas. Mas foi o necessário para a sua sobrevivência, foi o necessário para que ela pudesse se manter e manter os seus filhos. Eu fico olhando para essa história e fico pensando: será que todos nós temos lutado com todas as nossas forças pelo bem da nossa casa, pelo bem do nosso casamento, pelo bem dos nossos filhos, pelo bem da nossa igreja? Você tem amado a sua igreja? Você tem desejado estar reunido novamente como igreja? Creia numa coisa: Deus ainda vai fazer um grande milagre na sua casa. E quem sabe esse milagre pode acontecer agora, neste exato momento desta live, em nome de Jesus. Você precisa descruzar os seus braços. Você precisa ter fé e lutar esta batalha, porque você pode entender perfeitamente que o nosso Deus tem todo o poder para nos surpreender. Deus te ama demais.
Em nome de Jesus, saiba disso. Deus está cuidando da sua história. Na sua frente agora, Deus já está preparando um caminho para a sua vitória. Mamãe, você é uma estrela. Você foi criada por Deus e Ele jamais te desamparará. Não aceite ser chamada de peça. Você não é uma peça. Você é guerreira, serva de Deus e uma verdadeira estrela nesse filme da vida. Mas eu quero encerrar nesta noite, nesse Dia das Mães, porque creio que muitos ainda vão jantar com as suas mamães para encerrar esse momento de comemoração, e espero que continue por toda a vida, porque não é só hoje o Dia das Mães. Eu entendo nesse texto que nossas mamães também são estrela, porque elas entendem que o Deus da bênção é quem dá sabedoria para administrar a bênção recebida. Não é só receber a bênção, você precisa ter sabedoria agora para administrar a bênção recebida. Vamos ver no versículo 5, olha o que diz 2 Reis capítulo 4. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, todas que conseguiu, ela disse a um dos seus filhos: olha, traga-me mais. Mas eles responderam que já acabaram. Então o azeite parou de correr. Gente, agora não era pouco azeite, nós já vimos isso aqui. Era muito azeite. Ela tinha bastante azeite. Azeite, para esse contexto aqui, era sinal de independência financeira. Aquela mãe agora poderia sorrir porque ela tinha chorado demais. Ela estava prestes a negociar os seus filhos e ela não iria fazer isso, com certeza. Talvez ela daria a própria vida, mas ela não faria isso. Agora, nesse exato momento, o que essa mãe fez? Depois que ela viu que encheu de azeite, que se tivesse mais vasilha teria enchido mais, mas ela conseguiu aquilo apenas, mas já deu para ela ter a sua sobrevivência. O que esta mãe fez? Esta mãe foi passear. Esta mãe foi curtir com a família lá no Mar da Galileia, num resort, num período de férias, com a venda daqueles azeites. Aquela mãe foi ao mercadão de Israel trocar tudo aquilo por comida e montar algum comércio. O texto explica isso. Olha o que diz o versículo 7. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas. Vocês prestaram atenção no que ela fez aqui? Ela não saiu fazendo coisas. Quando ela viu que ela estava cheia de azeite dentro de casa, a primeira coisa que veio no seu coração não é: nossa, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo, eu vou comprar aquilo, vou realizar meu sonho, eu vou pagar aquilo. Qual é a coisa que veio na mente dela? Agora que eu recebi essas bênçãos, eu preciso ir ao homem de Deus para falar com o Deus da bênção, como eu posso ter sabedoria para administrar a bênção de Deus. Deu para vocês entenderem que diferencial? Que mulher! Ela era uma estrela porque era sábia. Ela foi procurar conselhos diante daquele que lá atrás ela foi pedir ajuda. Por que as pessoas hoje acabam ganhando alguma coisa, já vão fazendo, já tomam decisões antes de consultar a Deus? Senhor, o que eu devo fazer com isso aqui? O que eu faço com a bênção que o Senhor me deu? Gente, ela vai até o homem de Deus pedir orientação. Queridas mamães, queridos papais, Deus quer que nesta noite vocês entendam que mesmo depois da bênção que Ele está dando, jamais vocês deverão ir a outro lugar para pedir conselhos, a não ser na presença de Deus, na casa do Senhor, porque é na presença de Deus, é na casa de Deus que Deus fala com a gente, que Deus nos orienta, é ali onde Deus começa a boa obra em nossas vidas, e é ali onde Deus há de completar a boa obra em nossas vidas. Olha, que ela do pouco viu Deus fazer o muito aparecer, e ela pôde pagar as suas dívidas. E só, é isso que aconteceu na história? Ela pagou tudo e graças a Deus paguei minhas dívidas. Não foi só isso que aconteceu. Além de poder quitar suas dívidas e ver os seus filhos com ela, diz o texto que ela ainda teve condições para criar os seus filhos até que eles tivessem condições de se manter. Louvado seja o nome do Senhor. Queridas, queridos,
Deus mais uma vez estava dando além do que eles pediram, além do que eles pensaram. Louvado seja o nome do Senhor. Ela queria ter seus filhos ao seu lado, ela queria apenas pagar a dívida, e ela teve seus filhos, mas não só teve seus filhos, mas como teve condições de tocar a vida até os seus filhos terem condições de se manter. Olha o que diz o restante do versículo 7. Diz Eliseu: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor, como coisa gostosa a gente saber que Deus faz coisas incríveis, como é maravilhoso saber que Deus está aqui entre nós. Olha só, Ele disse: vocês poderão viver do que sobrar, vocês ainda vão ter condições de se manter por um bom tempo, e os seus filhos terão já condições de poder trabalhar e fazer alguma coisa. Aquilo foi o sustento dado por Deus, a multiplicação que Deus deu para uma mulher sábia, que buscou sabedoria em administrar as bênçãos de Deus no homem de Deus. Note uma coisa: o azeite estava sendo derramado na medida da disponibilidade daqueles vasos que ela tinha. E assim, se ela não tivesse conseguido aqueles vasos, imagine se os vizinhos tivessem dado para ela vasos com alguma comida dentro. Ela não ia ter local para colocar aqueles azeites, e ela falasse: puxa vida, eu prefiro essa comida que o vizinho está me dando. Ela pegou vasilhas vazias, falou: eu não quero comida, eu quero vasilhas vazias. O homem de Deus me pediu para pegar vasilhas vazias, alguma coisa vai acontecer. Valia muito mais dinheiro ter azeite na vasilha do que ter comida ou ter trigo naquelas vasilhas. E eu fico olhando para essa história e vejo que assim, da mesma maneira, enquanto nós não esvaziarmos, enquanto nós não tirarmos de dentro de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado em ter uma comunhão digna com Deus, não será possível Deus nos encher com o óleo do teu Espírito Santo. Para Deus nos encher, é preciso que eu e você estejamos vazios, vazios de nós mesmos, vazios de coisas que nós às vezes colocamos dentro deste vaso do nosso coração. Precisamos estar vazios, vazios das nossas decepções, vazios das nossas vaidades, vazios dos nossos orgulhos, vazios das nossas angústias e tristezas, vazios de todos os pecados, porque o pecado é uma rachadura, que onde tem a unção, numa vida com pecado, ela vai embora. Você precisa fechar tudo isso e limpar este vaso e dizer: Jesus, agora pode derramar o seu azeite, porque eu estou completamente vazio de mim mesmo e estou pronto a receber a tua bênção. Nós podemos ser esses vasos também nesta noite, e nós precisamos estar vazios, vazios dos questionamentos, vazios das intrigas, das contendas, dessa desistência de servir ao Senhor. Nós precisamos estar prontos para nos encher do Espírito Santo de Deus. Esta mulher foi abençoada por Deus, ela foi cheia do Espírito de Deus também, e ela também teve os seus vasos cheios também de azeite, e pôde vender esse azeite, pôde também sustentar a sua geração, porque ela buscou sabedoria no Deus da bênção para administrar a bênção de Deus. Eu quero dizer para você, mamãe, que o propósito de Deus nesta noite é fazer de você, mamãe, uma estrela. A verdadeira estrela desse teatro dentro da sua casa, que é o teatro da vida, que é a história da vida. Uma vida real que nós vivemos hoje. Uma mãe que sofre, um pai que sofre, que estão lutando pela vida dos seus filhos. Entenda uma coisa: todos vocês são estrelas principais deste grande filme. E vocês precisam continuar crendo que Deus está sempre pronto a derramar a sua unção sobre você, sobre a sua família. Mas Deus quer que vocês vaziem tudo aquilo que está no seu coração atrapalhando esta comunhão com Ele. É por isso que nesta noite eu quero mostrar para vocês isto. Deus está fazendo de você, mamãe, uma grande estrela. Eu quero agradecer a sua vida, mamãe, pelo amor, pela dedicação, por abrir mão da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, da sua própria saúde, para que os seus filhos pudessem ter o que têm hoje. Infelizmente, nem todos os filhos são gratos às suas mães. Os filhos são egoístas em querer preocupar somente consigo mesmos. Eles não agradecem à mãe, porque a mãe teve o corpo modificado, porque deu à luz a eles, porque a sua mãe perdeu noite de sonos para poder amamentá-los, porque a sua mãe passou dias lavando roupa, muitas tiveram que esfregar na própria mão porque não tinham máquina de lavar.
Quantas mães passaram noites cuidando dos seus filhos para poder dar remédio enquanto eles estavam doentes? Então, querido, valorize a sua mãe enquanto você ainda tem. Não valorize a sua mãe só dando um presentinho no Dia das Mães e indo embora. Valorize a sua mãe agora e sempre, porque ela é a estrela da sua vida, sim. Ela está neste filme da sua vida e você precisa valorizar a sua mãe. Ela não é uma peça, ela não é uma comédia, ela não é uma piada. Ela é, sim, uma mulher que deve ser, e com certeza é, exemplo para a sua história. Exemplo para os seus filhos, exemplo para a sua geração. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. E aqui fica um registro. Que Deus abençoe a vida da minha mãe, Maria Creuza da Cunha Waldhel, uma professora, uma serva de Deus, que me ensinou muito o que é amar a Deus sobre todas as coisas, que me ensinou muito o que é realmente olhar para a palavra de Deus e entender que ali eu teria as respostas para a minha história. E se hoje eu estou aqui como pastor, é porque lá atrás eu tive uma mãe que orou por mim desde o ventre dela, cuidou da minha vida e me ensinou os retos caminhos do Senhor, juntamente com meu pai. Que Deus abençoe a vida da minha mãe. Que Deus abençoe a sua mãe. Se a sua mãe hoje não é uma mãe que teme ao Senhor, ore por ela. Diga para ela o quanto ela é importante na sua vida. Nunca chame sua mãe de uma peça. Diga para ela: mamãe, a senhora é a estrela da minha vida. Antes de tudo no mundo, mamãe, o meu coração me diz que o maior tesouro deste mundo é você, mamãe, que me faz feliz. Te agradeço, mãe, por aquilo que a senhora é, por aquilo que a senhora foi, e sempre carregarei a senhora por toda a minha vida. Que Deus abençoe vocês, filhos, a terem esta visão. Que Deus abençoe você, mamãe, a descansar no Senhor e a entender que você sim é uma grande estrela. Que você sim pode, ainda hoje, ser usada por Deus para fazer coisas incríveis, como a mãe dessa história também fez. Que Deus abençoe a todas vocês, todas as famílias, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém e amém. Eu quero orar por você. Quero orar por você, mamãe, que talvez hoje esteja vivendo momentos tão difíceis da sua história. Acredite nisso. Da pouca chance que você tem, Deus pode fazer um grande milagre. Acredite que Deus vai te dar sabedoria para administrar todas as bênçãos que Ele já está derramando sobre sua vida e derramará em nome do Senhor. Você crê nisso? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada mamãe, de cada filho, de cada papai, mas em especial, ó Deus, a mamãe que é uma estrela da história da nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque nós temos hoje a alegria de comemorar esse Dia das Mães. Mas sabemos, ó Deus, que muitos hoje não têm esta alegria. Que o Teu Espírito Santo, Deus, console cada coração. Só o Senhor conhece a dor de cada filho que hoje não tem mais a sua mamãe. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, por aquelas mamães que hoje, ó Deus, estão vivendo a ingratidão dos seus filhos. Senhor, derrame o bálsamo sobre os seus corações. Traga a elas, ó Deus, nas suas memórias, aquilo que pode dar a esperança. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada família aqui nesta noite. Abençoe as mamães da Igreja Batista Ágape de Taubaté. Abençoe a nossa família. Abençoe a nossa semana. Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Nós queremos, nesta semana, ainda falar à igreja de muitas coisas que temos planejado para esse mês de maio. Você que é membro da Igreja Batista Ágape de Taubaté, você sabe que esse mês é o nosso mês. É o mês do 6º ano de organização eclesiástica, organização da Igreja Batista Ágape de Taubaté. Você faz parte dessa história, você faz parte dessa família. Então participe. Continue sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos, continue orando pela sua igreja, continue interagindo nos nossos grupos de comunhão que nós temos no WhatsApp, interagindo na página do Facebook, do Instagram, do YouTube. Continue interagindo e crendo que a nossa igreja é um instrumento nas mãos de Deus para levar paz e esperança para muitas famílias. E Deus quer usar a sua vida para abençoar também as famílias ao redor da sua casa. Parabéns para todos nós, Igreja Batista Ágape Taubaté. E esse é o nosso mês de muitas surpresas,
E em breve estarei falando com todos vocês a respeito disso. Um grande abraço e uma semana linda para todos, em nome de Jesus. Parabéns, mamãe, mais uma vez. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor levante o seu rosto sobre suas vidas e vos dê a paz. Amém.